Olá, meus amigos. Prestem atenção neste mistério, mas principalmente na revelação do mistério. Veja bem, tudo acontece a nível de consciência. Preste atenção. A história de Adão, descrita no livro de Gênesis, é exatamente a sua história. Prova disto é que você veio ao mundo sozinho e você ainda permanece sozinho no seu mundo, com Deus, assim como a história de Adão descrita no livro de Gênesis. Pois aqui, em sua mente, é só você e Deus. Ninguém consegue acessar o seu jardim do Éden, que é aqui. Disse Jesus: não veio o reino dos céus com visível aparência, nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino dos céus está dentro de vós. E é exatamente no paraíso que se encontra a árvore da vida, que é uma representação do Éden. Neste caso, a história de Adão é a sua história. Você também veio sozinho em seu mundo. E em seu mundo aqui, você está até hoje sozinho com Deus. Aqui no Éden, você se encontra sozinho, absolutamente com Deus. Agora, veja, que interessante. Quando o Verbo se fez carne, ele perdeu a sua verdadeira consciência espiritual. Nisso se constitui exatamente a história de Adão. Uma vez que Eva foi retirada de Adão, ali começou o ministério da morte. Sim, a morte entrou no mundo exatamente quando Eva foi separada de Adão, que é o símbolo exatamente do Espírito Santo. A auxiliadora, Eva, é o Espírito Santo, que é a consciência espiritual do homem. Quando o Verbo se fez carne, o Verbo perdeu a sua verdadeira consciência espiritual. Ele foi separado exatamente da sua identidade espiritual, pois ele se fez apenas carne. Neste caso, quando o Verbo se fez carne, esse foi o começo da morte. E estamos falando exatamente de você, pois você é incapaz de se reconhecer através do Espírito. Veja, meu amigo, nós estamos no Éden, exatamente agora, neste momento. Você se encontra em seu Éden, assim como eu me encontro no meu Éden, sozinho com Deus. Estamos cegos como Adão, pois a história de Adão é a história de todos nós. Nós se encontramos nus e cegos. Prova disto é que no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 18, o próprio Senhor Deus fez a seguinte afirmação: aconselho-te que te vistas para que cubras a tua nudez, e compra colírio a fim de ungires os teus olhos para que vejas. Pois todos os seres humanos se encontram cegos espiritualmente, incapazes de se reconhecer através do Espírito. Pois foi o Espírito que se fez carne, toda a carne é Deus em manifestação. Sim, Adão, está na hora de você despertar da sua verdadeira consciência espiritual, pois no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti. Se reconhecer-se a si mesmo é a vida eterna, pois Cristo é a ressurreição e a vida. E é exatamente este Cristo que você é. Quando você despertar da sua verdadeira identidade espiritual, então você terá alcançado a eternidade. Por isso, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 6, disse Paulo: a mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito é a vida. O despertar da consciência espiritual é a vida eterna. A vida eterna é consciência de si mesmo, é consciência do Espírito. A consciência de si mesmo é o despertar do Espírito na carne, que é a ressurreição exatamente do Verbo, pois quando o Verbo se fez carne, ele passou a adquirir a mentalidade da carne, que é morte. A mentalidade da carne é apenas a ilusão proveniente deste lugar. Agora, uma vez que o Verbo se fez carne, ele precisa despertar do Espírito na carne. Nisto se constitui nascer de novo. Passar a adquirir exatamente a sua consciência, que é anterior ao nascimento do corpo. Por isso, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, afirmou Jesus: e conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Quando você conhecer a verdade a respeito de si mesmo, então você irá despertar exatamente de quem você é na essência. Por isso, disse Paulo, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então você terá derrotado a morte, pois Cristo é a ressurreição. Esta consciência do Espírito é a verdadeira identidade de todos os seres humanos. Por isso, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63, disse Jesus:
é o espírito que é a vida. A carne para nada se aproveita. A consciência do espírito é a vida do homem. A consciência da carne é a própria morte. Por isso disse Jesus: deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos, pois aquele que ainda não despertou da consciência espiritual se encontra morto através da consciência do corpo, pois a consciência do corpo, os pensamentos da carne, é a própria morte. Desperta, meu amigo Adão. Está na hora de você compreender que você se encontra sozinho até hoje, desde o seu nascimento, neste mundo. Estou me referindo aqui. Neste mundo mental, é só você e Deus. Você apenas precisa adquirir conhecimento da verdade. Os seus olhos precisam se abrir, como aconteceu com Adão, para você poder enxergar na verdade quem você é na essência. Está dado o recado? Reflita com extrema atenção, meu amigo. Até o próximo vídeo.